Ó, vinde, bom amigo, amado benfeitor, das luzes do infinito de cintilações. Ó, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor em passes de amor, águas fluidificai, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, redimi nossa dor com Jesus. Hoje, nossa irmã Liliana vai estar falando sobre Bezerra de Menezes, né? E após a palestra vamos ter os passes, tá? Então, para a gente dar início, vamos fazer a nossa prece de abertura? Vamos cerrar levemente os nossos olhos, agradecendo ao nosso Pai Criador por hoje estarmos aqui, nesta casa, uma casa que nos dá a oportunidade de um tratamento, de uma terapia, onde o Evangelho, as palestras que aqui são realizadas, nos sirvam de exemplos para seguirmos a nossa caminhada terrena, sentindo a presença do nosso Pai, dos nossos amigos espirituais, aos nossos guias e os nossos mentores, que já prepararam desde as primeiras horas deste dia para a palestra desta tarde, agradecendo a Maria, nossa Mãe, as falanges de Espíritos da Verdade que acompanham nosso Mestre e Guia Jesus. Obrigado, meu Pai, a todos que aqui vieram e foram chamados, plano físico e plano espiritual.
que as energias dessa casa estão sendo trabalhadas para o bem. A cada um de nós iremos receber o tratamento e o remédio necessário para as nossas emoções e para o nosso equilíbrio espiritual e também o nosso equilíbrio corporal. E que tenhamos uma ótima tarde. E assim o seja. Graças ao bom Deus e graças ao Divino Mestre Jesus. Boa tarde a todos. Bom, faz mais ou menos uns 7 anos que vocês me dão esta oportunidade de falar de Dr. Bezerra. E falar de Dr. Bezerra, para mim, ele tem um gostinho especial. Porque é graças a Bezerra que hoje eu estou aqui. É por causa do Bezerra que vocês têm que me aguentar aqui falando, viu, gente? Então, tudo que eu fizer para tentar homenagear Bezerra é muito pouco, perto da eterna gratidão que eu tenho por esse querido amigo, Dr. Bezerra. E hoje eu não queria apenas falar do Bezerra que cura, do Bezerra anjo, mas falar do Bezerra homem, do Bezerra humano, do Bezerra gente como a gente. Parece até impossível, né, a gente imaginar Bezerra humano como nós, mas ele foi. Como diz um dos seus biógrafos, o Jorge Damas, Bezerra tomou muito banho de cachoeira com os filhos, passeou nos parques. Então ele brincou, ele ralhou, ele sorriu, ele chorou, ele amou. Ele escreveu e leu a beça, curtindo o som, os sabores e as cores da vida doméstica. Antes de ser espírita, Bezerra ele era cristão por inteiro. Ele vivia a caridade, na caridade, pela caridade. Nós podemos dizer que Bezerra tinha na essência a caridade. E por ter na essência a caridade, ele amou o seu próximo, como se todos nós fôssemos a sua grande família. E a bênção da pobreza e das misérias humanas que ele socorreu o acompanharam à morada celeste. Por isso, conhecer Bezerra humano é muito importante para nós, para que a gente possa aprender com ele, não ficar apenas esperando uma bênção de Bezerra. É lógico que nós queremos a bênção de Bezerra, e se vier, como diz, é bem-vinda. Mas a maior bênção que nós podemos receber de Bezerra é compreender o que é que ele fez na vida, nos momentos em que ele estava passando. Momentos muitas vezes de dor, de sofrimento, de doença, de miséria, de conflitos afetivos, financeiros, de calúnia, perseguição, injustiça, de perdas. O que é que Bezerra fez nesses momentos? Momentos esses, gente, que muitos de nós podem já ter passado, podemos estar passando ou poderemos vir a passar. Como é que foi a conduta de Bezerra no momento difícil? Como foi a sua conduta e como é a sua conduta até hoje? Porque Bezerra, ele nos diz: eu ainda estou aonde tem problemas. Eu tenho muitos seres amados encarnados na Terra. Eu tenho familiares, eu tenho parentes, eu tenho amigos. Todos vocês, quando tem problemas, o meu coração sente a dor que vocês estão sentindo. E faz 188 anos, completado agora, nesta última quinta-feira, que Bezerra nasceu em 29 de agosto de 1831. 188 anos que ele está conosco. E desses 188 anos, 69 foram na vida física. E nesses 69 anos que Bezerra viveu na vida física, com que carinho e amor ele cuidou e curou as feridas do corpo e da alma daqueles que o procuravam. As palavras que saíam dos seus lábios
vinham direto do coração e eram revestidas de amor e fé. E quem escutava era envolvido pela paz, pela tranquilidade, pelo conforto, pelo consolo. O amor, Bezerra não viveu de forma platônica e não ensinou apenas pelos lábios. Ele praticou o amor no exercício da caridade. E foi praticando o amor no exercício da caridade lá no fundo da farmácia do amigo Cordeiro, que Bezerra realizou um trabalho que até hoje ecoa na espiritualidade. Entre aquelas paredes humildes daquele consultório, mas revestida por falanges de espíritos que ajudaram Bezerra a curar o corpo e a alma, ele realizou um trabalho para Jesus, o verdadeiro trabalho apostólico. O consultório da cidade Bezerra não tinha mais. Então, naquela pequena sala de espera, misturavam-se ricos e pobres, os que podiam e não podiam pagar, esperando o Dr. Bezerra chegar. E esse bondoso médico, de lindos olhos verdes, chegava sempre com um sorriso nos lábios, cumprimentava a todos e fazia questão de abraçar um por um, igualzinho os médicos de hoje, né? Igual. As pessoas falam, o médico não olhou na minha cara, o médico não gastou 5 minutos para me consultar. Uma senhora chegou para o De Lucas é um grande palestrante espírita, inclusive, numa palestra de Dr. Bezerra, ele conta isso. Eu tirei muita coisa da palestra dele, viu, gente? Então, já vou aproveitar para agradecer o De Lucas, que é um grande palestrante, escritor, trabalhador da seara espírita. Então, ele conta que a mulher chegou e falou, De Lucas, eu entrei no consultório, o médico já estava fazendo a receita. Aí eu falei para ele, mas doutor, o senhor não me consultou ainda. Não se preocupa não, essa aqui é a receita do paciente seguinte. Então, provavelmente, a receita dela já estaria pronta. Mas Bezerra não. Bezerra, só dele chegar naquela sala e nos olhar pela lente do amor e abraçar, o abraço de Bezerra curava. Muitos ali já estavam curados, mas ele fazia questão. Todos entravam no seu consultório. E a hora que entrava, Bezerra identificava os problemas, as dores físicas e morais, lia pensamento, traduzia os sentimentos e as angústias das pessoas. Bezerra consultava pela pena, que era a caneta tinteiro da época, né, João? E pelos lábios. Pela pena, Bezerra receitava homeopatia, água fluídica e passes. Pelos lábios, com conselhos. Mas a diferença do conselho de Bezerra é que ele não apontava o dedo e mostrava o defeito. Ele não criticava, ele não julgava, ele não condenava. Os conselhos de Bezerra eram revestidos de amor, então vinha do coração. E conseguiam despertar o cristão adormecido no coração dos seus pacientes. E pedia a todos, tenham em sua casa o Evangelho segundo o Espiritismo. Leiam com amor e fé em seu autor, o Mestre amado, Jesus. Este era o jeito humano de Bezerra. Desculpe, mas humanidade que está faltando nos médicos de hoje. Porque Bezerra fazia da medicina um sacerdócio e não uma indústria rendosa. Ele é o verdadeiro exemplo para seus companheiros de profissão. Então, o jeito humano de Bezerra, ele entrava, gente, na dor e no sofrimento das pessoas. Porque Bezerra, ele sabia que muitas vezes as nossas dores humanas, que é a mágoa, a tristeza, o rancor, o ressentimento, os conflitos, as perdas, essas dores humanas que é comum em nós, muitas vezes, gente, elas são as causas das nossas doenças. Então, no fundo, Bezerra sabia, como sabe até hoje, todos nós somos carentes.
E muitas vezes, sabe o que a gente quer? Só falar com o médico. A gente só quer contar para ele. Por exemplo, às vezes chega no médico e fala assim: doutor, eu não estou aguentando a dor nas costas. Isso aí é só uma desculpa. É um disfarce. Na realidade, o que a gente gostaria de falar é: doutor, se o senhor olhasse na minha cara, se o senhor me desse mais que 5 minutos, se não estivesse com a receita pronta, o que eu gostaria de dizer para o senhor, que o que eu não estou aguentando é o peso da vida nas minhas costas. Então, essas nossas carências, essas nossas necessidades, essas dores físicas e da alma são humanas. E Bezerra era humano. Então Bezerra também sentia dores, necessidades, carências. Por sentir também, por ser humano, Bezerra entendia, compreendia e permitia. Ele abria um espaço nas suas consultas para que a pessoa se sentisse acolhida e falasse. Então, os biógrafos de Bezerra dizem: muitas vezes não foram os remédios de Bezerra que curaram. Tem até essa dúvida. O que é que curava? Os remédios que ele receitava? As suas palavras? A forma como ele tratava as pessoas? A fé que ele transmitia a seus pacientes? A sua capacidade de restaurar esperança nos sofredores? Ou porque ele fazia a pessoa se sentir especial? Especial para Deus. Um pouquinho disso? Tudo isso junto? Não se sabe. O que se sabe é que todos que entravam no consultório de Bezerra saía restaurado por dentro, porque deixava lá naquele consultório tudo que oprimia o coração. E nós sabemos que a restauração emocional, ela se transfere para o corpo físico. É assim que Bezerra cuidava de nós. É assim que Bezerra trabalhava e trabalha até hoje. Hoje mesmo ele está aqui. Esse bondoso médico de lindos olhos verdes chegou aqui, cumprimentou cada um de nós, nos abraçou, como se nos radiografasse pela lente do amor e disse: somos velhos companheiros. Estou aqui para ajudar na restauração de cada um de vocês. Este é o jeito humano de Bezerra, por sentir, por ter sentido as mesmas dores, as mesmas necessidades. Este é um homem de bem, que inclusive é o tema do nosso evangelho, e não podia ser mais propício, né, João? O homem de bem para homenagear Bezerra, né? Porque o homem de bem é aquele que cumpre a lei de amor, justiça e caridade. Então Bezerra foi aquele humano que entendeu e praticou a lei do amor. Ele trazia o amor no coração. É por isso que ele é reconhecido pelas grandes curas que ele realizou. Porque o dinheiro, gente, não foi a razão dele exercer a medicina. Bezerra dizia: eu quero ser médico para aliviar o sofrimento das pessoas. A gente até brinca, a medicina trouxe prejuízo financeiro para Bezerra, porque além dele não cobrar a consulta, gente, a pessoa saía de lá com o dinheiro para o remédio, o alimento, a roupa, o calçado, ajudar a pagar o aluguel, até enterro Bezerra ajudou a fazer. E tinha uma questão: a maioria das consultas dele era de graça. Geralmente ele colocava a mão no bolso e não tinha dinheiro. Aí o que Bezerra fazia? Dívidas. Farmácia, loja, mercearia. Aonde fosse preciso, ele dava o que tinha e o que não tinha para ver o sorriso no rosto de um sofredor. Uma certa ocasião, uma senhora muito pobre
Chegou com uma criança no estado de desnutrição, muito doente. Bezerra não cobrou a consulta, fez a receita, entregou para a mãe. A mãe olhou e falou: mas como, doutor? Como é que eu compro esse remédio? Eu não tenho dinheiro para o leite da minha filha. Bezerra pôs as mãos no bolso, suspeitou e estava certo, não tinha mais dinheiro. O que será que nós faríamos nesse caso? Desculpa, mas a gente falaria assim: olha, eu já não cobrei a consulta, não posso fazer mais nada. Agora a senhora se vira, né? A senhora vai lá no postinho, vai na farmácia do povo, vê se alguém empresta, porque eu já fiz a minha parte. Eu não tenho mais nada que eu possa fazer. Nós, Bezerra não. Bezerra dizia que quando o necessitado ia até ele, foi Jesus que mandou. E ele não podia deixar a pessoa sair sem fazer tudo que estava ao seu alcance. Ele estica a mão para a mulher e vê o anel de formatura. Anel de formatura na época de Bezerra. Gente, se tivesse redes sociais, vocês iam bombar com o anel de formatura. Era hiper. Aquilo era símbolo de poder. Se formar médico na época de Bezerra, estava a sua projeção na rede social. Mas para Bezerra tinha um outro valor. Todo o sacrifício para ele se formar médico. Nós não vamos entrar nesse detalhe porque a gente já falou da biografia de Bezerra, né? Bezerra se alimentou muito de pão e água para fazer a faculdade, estudou em biblioteca, deu aulas particulares para poder se manter. Então aquilo lá para ele tem um símbolo de todo aquele sacrifício dele. Mas ele não hesitou duas vezes, gente. Tirou o anel do dedo, entrega à mulher e fala: compre o leite, o remédio que a senhora precisar. Tem alguns biógrafos que contestam. Diz que esse anel de Bezerra, vocês vão encontrar em algumas biografias, que foi dado para um senhor que pediu, pelo amor de Deus, a doutor Bezerra, que ele não tinha como enterrar a própria esposa. Então, seja para essa mulher, seja para esse senhor, Bezerra se desfez de um dos únicos tesouros que ele ainda tinha, símbolo de todo o seu sacrifício, para ajudar um necessitado. Bezerra dizia: o sorriso de uma criança é o sorriso do próprio Cristo. Quantas vezes terminava as consultas, ia pegar o bonde para ir para casa, colocava a mão no bolso, não tinha dinheiro. Bezerra voltava a pé. Do consultório na casa dele, de bonde, tinha 1 hora. Dá para calcular quanto que esse homem caminhava? E isso era quase todo dia, né? Porque quase todo dia ele não tinha dinheiro no bolso. E uma vez ele estava voltando a pé, mas muito preocupado. De manhã, quando ele saiu de casa, a esposa chamou e falou: vem aqui, Bezerra, olha a despensa, está vazia. Eu não tenho o que fazer para o jantar. Bezerra falou: calma, Deus não vai faltar. Aquele dia, quando chegou de tarde, o Bezerra só tinha atendido quem não podia pagar. Já tinha ido a pé trabalhar. Não tinha o tostão. Ele fala: cadê Deus? Desesperou? Não. Se revoltou porque Deus não foi? Não. Ele só estava preocupado. Ele ia chegar em casa e não ia ter o alimento. Mas a hora que Bezerra abre a porta. O De Lucas, gente, ele tem uma forma gostosa de puxar nossa orelha, sabe? Dói um pouquinho menos. Ele conta que a esposa do Bezerra estava de sorriso, de ponta a ponta. Parecia que ela tinha ganho um cartão de crédito sem limite do Bezerra, de tanta felicidade. Bezerra, querido, você exagerou. Como assim? Olha a despensa. Você mandou alimento demais, Bezerra. Eu estou com medo até que estrague. Mas eu não mandei nada. Como não, Bezerra? Você acabou de sair, chegou uma carroça cheia de alimento e o homem falou que era uma entrega para o doutor Bezerra. Doutor Bezerra morreu sem saber quem deu os alimentos. Uma outra ocasião, uma madrugada fria no Rio de Janeiro. Fria e chovendo. Aquele dia, Bezerra ainda estava acordado porque a filha estava ardendo em febre. Ele não conseguia cortar a febre e também não descobria a causa. Estava cansado, já tinha vindo a pé para casa, as pernas inchadas, bate-lhe a porta.
vai atender. É uma mãe desesperada, pedindo ao doutor Bezerra que em nome de Jesus fosse cuidar da sua filha, que ela não tinha dinheiro para levar no hospital. Olha a situação, gente. A filha ardendo em febre, madrugada, chovendo. Bezerra não tinha carro, a mulher muito menos. Será que nós iríamos? Não, também acho. A mulher de Bezerra, aguardando a resposta, mais ou menos ela sabia o que Bezerra ia fazer, mas no fundo ela também, aquela noite, ela pedia que Bezerra não fosse, ela temia pela filha, né? Bezerra, que lendo os pensamentos da esposa, falou: a nossa filha tem um pai médico, essa menina não tem ninguém. Você fica aqui, Jesus há de te ajudar, e em nome dele eu vou ajudar essa outra filha. E foi, gente, debaixo de chuva, a pé, sobe, desce morro, chega na casa da mulher encharcado, cheio de lama, que imagine o Rio de Janeiro naquela época, nós estamos falando de 1870 e pouco, né? Aí, lógico, só a presença de Bezerra ali, a febre foi aliviando. A hora que ele percebeu que a criança já não corria mais nenhum risco, e já percebendo a necessidade da família, ele conseguiu uns troquinhos dentro da casa dele, deixou junto com a receita e foi embora para a casa dele. Mais chuva, mais lama, sobe, desce morro. Chegou já amanhecendo, mas estava tudo silêncio na casa dele. Ele falou: meu Deus, minha filha desencarnou. Só que a hora que ele abre a porta, a menina dormia tranquilamente sob a proteção de Jesus. Então isso nos faz lembrar uma frase de Chico: quando nós trabalhamos para o bem é nosso advogado em todas as circunstâncias. Então, gente, nunca faltou os recursos necessários para Bezerra. Nunca foi milionário, mas nunca faltou. Porque aquele que se propõe a trabalhar para o Cristo, a espiritualidade, gente, sempre vai, às vezes não é aquilo que nós queremos, mas eles mandam os recursos necessários para que a gente multiplique cada vez mais o trabalho para Jesus. E um desses grandes recursos na vida de Bezerra foi um livro, a força de um livro na vida de Bezerra. Vocês conhecem esse livro, muitos de vocês têm esse livro, às vezes a gente não lê muito ele, mas de vez em quando dá uma folhadinha ali, porque é mais fácil o pessoal aqui da frente ler uma questão dele toda semana aqui no sábado, o Livro dos Espíritos. Esse livro mudou a vida de Bezerra e pode mudar a nossa vida. Vocês sabem qual é um dos pontos muito iluminados dessa casa? Esse salão, né? Sala de passe, sala de atendimento, assistência social, mas tem um lugarzinho aqui pequenininho, que a gente vê a Fátima, a hora que chega ali, é um ponto iluminado dessa casa, é a livraria. Sabe por quê? Lá estão as ideias, lá está: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Nós deveríamos nos dedicar mais à leitura, porque os livros, gente, mudam as nossas ideias, ajuda a mudar os nossos pontos de vista, mudar a nossa cabeça, mudar a visão de mundo, mudar aquilo que está nos incomodando, porque a gente passa a entender o porquê e o para que estou passando aquilo. Pode mudar a nossa vida. Então, às vezes, sabe aquele grande milagre que nós estamos esperando? Está aqui dentro. A espiritualidade, a ajuda espiritual é muito boa, mas só vai fazer efeito se nós mudarmos primeiro. Porque a gente às vezes chega aqui, assiste o Evangelho, às vezes tem até explanador bom aqui na frente, viu? O passe, a água fluídica, ótimo, que ambiente gostoso, refiz minhas energias, né?
eu saio dali de fora e continuo na mesma atitude, do mesmo jeitinho que eu era. Aí o que aconteceu com a força que eles trouxeram? Chegou em nós, nos envolveu. A hora que você sai dali e começa com as mesmas atitudes, não consegue segurar, ela cai do teu lado ali. Aí você fala assim, eu tenho que mudar de casa espírita. Eu tenho que procurar um médium mais forte. Eu vou mudar de religião. Aquele povo lá engana. O que eles estão falando lá está tudo errado, está tudo equivocado. Será que são as religiões que estão enganadas? Ou somos nós? Será que nós estamos nos enganando de querer passar para a espiritualidade e para Deus aquilo que nós temos que resolver? Porque o De Lucas fala que a espiritualidade, Deus joga ping-pong conosco. Nós mandamos a bolinha para eles, mandam de volta. Você manda o problema para eles resolverem. Eles mandam de volta, mas mandam com força, com ajuda, pedindo a nós que mudemos a nossa forma de pensar, de agir. Então um livro, gente, mudou a vida de Bezerra. Vocês sabem, sim, ele passou por um tratamento espiritual. Bezerra tinha um problema gástrico sério. Um dos melhores médicos do Rio de Janeiro. Amigos médicos, ele sofreu mais de 5 anos e não resolviam o problema. E então, já conhecendo o livro dos Espíritos, ele ouve falar de tratamento espiritual. Eles eram chamados de médiuns receitistas. Nós estamos falando de 1870 e pouco. O livro dos Espíritos, 1857, foi publicado. Quer dizer, o Espiritismo era fresquinho, novinho, ideias novas. Vocês já imaginaram o preconceito daquela época? Se dizer espírita na época de Bezerra não era nada fácil, não. E se Bezerra não tem o conhecimento do livro dos Espíritos? Porque Bezerra, ele vem lá daquela formação católica. Aquela fé cega, imposta pela igreja, aceitar da forma que está. Vai para a faculdade, conhece aqueles pensadores livres, já começa a entrar em conflito com aquilo que a igreja ensinava, ele se afasta um pouco da religião, mas não do cristianismo. Lembra que eu falei para vocês que ele era, antes de tudo, cristão. Então ele continua com a sua essência de caridade, mas se afasta. Aí desencarna a primeira esposa, só com 4 anos de casamento, 2 filhinhos pequenos. O Bezerra entra num processo de desânimo, de tristeza, de abatimento, de dor humana. Aí um colega de consultório, um dentista que dividia com ele quando ele tinha um consultório da cidade, o presenteia com uma Bíblia. Então Bezerra começa novamente a se interessar pela religião, mas aí ele já começa a pesquisar os livros, começa a querer formar uma fé raciocinada. E aí o Dr. Joaquim Travasso, um dos primeiros tradutores das obras kardecianas no Rio, o presenteia com o livro dos Espíritos. Ele era muito estudioso e ele começa a estudar esse livro, né? Mais de 1 hora de bonde, quando voltava de bonde até a casa, ele foi lendo aquele livro. Bezerra não encontrou novidade nenhuma naquele livro, gente, porque a sua essência já conhecia tudo aquilo. Então, quando apareceu o problema de saúde, Bezerra já tinha mudado as ideias, ponto de vista, já tinha mudado a visão de mundo. Então o que ajudou Bezerra? O conhecimento junto com a ajuda espiritual. Conheças a verdade e a verdade vos libertará. Curou-se e começou a ter uma crença baseada numa fé raciocinada. E como que essa fé raciocinada foi importante numa questão humana de Bezerra? A perda de um ente querido. É a maior dor que um ser humano pode sentir. Bezerra não perdeu apenas a esposa. Bezerra em vida perdeu 5 filhos. Dá para vocês imaginarem a dor deste homem? Então o Bezerra humano
conhece o que é a dor da perda de um filho para uma mãe e para um pai. E se Bezerra não tem o conhecimento? E se Bezerra não sabe da sobrevivência da alma? Se Bezerra não tinha conhecimento da lei da reencarnação, que é a maior prova do amor e da justiça de Deus, que é onde muitas vezes aqueles seres amados, até os nossos filhos, têm resgates dolorosos para passar aqui na Terra. Se ele não tem esse conhecimento, então abençoada doutrina, que lança as raízes profundas no coração de seus discípulos. Porque só a certeza, gente, na vida futura, da imortalidade da alma, de que das leis da reencarnação, nós não somos vítimas, e que as situações que nós estamos passando fazem parte, às vezes, de resgate dolorosos, para criar essa resignação verdadeira, para fazer um homem de carne e osso como nós, suportar a perda de uma esposa e 5 filhos amados. E mesmo tendo a dor como companheira, em muitos momentos da sua vida, muito fez e continua Bezerra fazendo, tanto pelo Espiritismo como por nós. Ele desencarna em 11 de abril de 1900. Então fazem 119 anos que Bezerra se encontra no mundo espiritual. No livro O Semeador de Estrelas, conta-se que quem recebeu Bezerra foi Celina, a enviada de Maria. Celina se aproxima do aposento, onde o apóstolo do amor ainda repousava, tocou e suavemente disse: Bezerra, acorda. Ele abre os olhos e a vê, linda e radiosa. Celina, é você, minha filha? Sim, Bezerra. A mãe de Jesus pediu para te avisar que você já se encontra no mundo espiritual. Venha receber seus amigos, seus parentes. Mas nisso Bezerra escuta um murmúrio que vinha lá de fora, muito forte. Ele diz: Celina, que barulho é esse? Venha, Bezerra, venha você mesmo ver. Ajuda ele a levantar do leito, amparando-o, leva até uma grande sacada, aonde Bezerra vê uma multidão acenando para ele, com muita ternura, com lágrimas nos olhos. Ele diz: mas Celina, não conheço nenhum deles, quem são? Bezerra, são todos aqueles que você ajudou na terra sem nunca ter cobrado a consulta. São os anjos protetores e familiares daqueles que você amenizou a dor, o sofrimento, a fome, o frio. São todos aqueles que você consolou sem nunca perguntar o nome. São todos aqueles espíritos atormentados que chegavam às sessões mediúnicas e a sua palavra caía como bálsamo naquelas feridas em chagas. São todos aqueles esquecidos do mundo, os atormentados da terra que você instruiu e orientou. São todos eles que vêm te receber. Então Bezerra, quando desencarnou, gente, desencarnou pobre. Isso leva as pessoas a achar que Bezerra teve uma vida miserável. Não é isso. O Bezerra, ele não tinha apego às coisas da matéria. O que ele tinha, ele dividia. Então Bezerra não tinha acúmulos de bens terrenos. Antes de desencarnar, ele passou 4 meses, gente, em cima de uma cama, sem nenhum movimento do corpo. Ele só mexia aqueles lindos olhos verdes. Então ele não pôde trabalhar. Então a condição da família foi ficando de miséria. Se não fosse aqueles que iam visitar Dr. Bezerra, que colocava desde aquela moedinha até valores mais altos embaixo ali do travesseiro, eles não tinham dinheiro nem para os remédios e para o alimento. Então, quando ele desencarnou, quem pagou o enterro foram os amigos.
Então Bezerra morre pobre e desperta milionário. Quantos milionários na terra dormem milionário e despertam mendigos? Uma vez um homem chegou para o Chico e falou: Chico, eu sou rico. Por quê, meu irmão? Porque eu tenho muito dinheiro. Ah, meu irmão, como você é tão pobre, né? Como pobre, Chico? Estou falando para você que eu tenho dinheiro. Porque você só tem dinheiro. Então, pela sua condição de milionário espiritual, Bezerra então é convidado por Maria, depois de 50 anos desencarnados. Ele é convidado então por Maria, que ele já poderia continuar o seu crescimento espiritual e trabalho em esferas superiores. E Bezerra pede a Maria: permitisse ele ficar aqui. Porque enquanto aqui na terra tivesse sendo derramado uma lágrima de dor, ele não conseguiria ser feliz. Maria permitiu. Ficou, está conosco e pelo jeito vai ficar muito tempo ainda. E é Ele, gente, que está nos dizendo: meus filhos amados, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, de nossa Mãe Santíssima, nós estamos trabalhando para a harmonia de vossos corpos, mas nos ajude harmonizando vossa alma. O que Bezerra está nos dizendo? Eles estão harmonizando a nossa saúde, o nosso lar, as nossas lutas existenciais, financeiras, afetivas. Mas ele está pedindo, ele e sua equipe, trabalhem para a harmonia de vossas almas. Somos pessoas harmônicas? Somos pessoas equilibradas? O De Lucas diz que ele perguntou para o pai dele: viu, sabe aquele parente nosso? Tive muito contato com ele? Ele era uma pessoa boa? O pai falou: quando estava dormindo. Às vezes nós somos harmônicos dormindo, que às vezes nem isso, né, Lígia? Então, gente, pararam para pensar como coisinha pequenininha do dia a dia nos desequilibra? Cada um sabe seu ponto fraco aqui, né? O De Lucas ainda brinca. Ele se desequilibra numa palestra, tosse. Ou aquela pessoa, sabe que quer chupar uma bala e tira aquele papelzinho? Aí ela vai tentando tirar devagarzinho. Quanto mais devagar ela tira, mais barulho faz, né, Adriano? Aí oferece para esse, oferece para aquele. Pessoa lerda na tua frente, em fila de supermercado. Ela põe alguma coisinha, pergunta o preço do outro, e você lá atrás com seu carrinho. Meu Deus do céu, tem que sair daqui, tem que levar filho na escola, tem que levar não sei quem no médico, tem que trabalhar. E a pessoa lá. Reforma dentro de casa. Eu nem falo porque eu faz pouquinho tempo que estou reformando minha casa. Pedreiro. Como o pedreiro desequilibra principalmente as mulheres, né? Estraga, faz sujeira. E aquela maquita? Aquele pozinho, né? Toalha molhada em cima da cama. E multa de trânsito? Quando a gente recebe, você pega a multa, você fica tão sereno, né? Você fala: ai, abençoado guarda. Telemarketing. Você está ocupado. E toca, toca. Quando aquela gravação mecânica, né? Porque às vezes a hora que você pega o telefone desliga. E muitas outras coisas mais simples. Depois vem aquelas um pouquinho mais complicadas, né? Aquela pessoa que te irrita porque mente. Ciúmes. Até teve o Globo Repórter de ontem, né? A gente falando dos ciúmes. Como que os ciúmes causam desequilíbrio em nós, né? Aí você vai juntando. É um papelzinho de bala aqui, um pozinho de maquita ali, uma multa de trânsito, aquele que debochou de você, que te provocou, aquele lerdo na tua frente, vai acumulando até que você surta, fica louca. A pressão vai lá em cima, a gastrite, a enxaqueca, aí a gente fala: pelo amor de Deus, doutor Bezerra, me ajuda. Ele fala: mas estou aqui do lado, estou tentando ajudar, mas eu ajudo e você se desequilibra.
Gente, eles podem mandar um caminhão de bênção. Quantas vezes é aqui dentro da casa espírita, gente? Você está aqui sentado assim no evangelho falando, mas hoje a Fátima está tão empolgada nos recados, olha aquela lá, então, meu Deus, ela não para mais de falar do evangelho. Nossa, que vibração demorada, que prece, eu tenho que sair daqui, eu tenho tanta... Gente, você veio buscar força, você veio buscar equilíbrio, e você já está surtando dentro do lugar onde você veio pedir o caminhão de bênçãos. Então, o que a equipe de Dr. Bezerra está pedindo para a gente hoje? Vamos se equilibrar. Não dá para sair daqui santo, não dá. Mas, gente, vamos parar e analisar. O problema é do papelzinho de bala? É da reforma? É daquela pessoa que quer andar devagar na tua frente? O problema não é dele. O problema é nosso, é o nosso ponto fraco. Por que um papel de bala te desequilibra e não desequilibra ele? Será? Por quê? Lição aprendida. Por isso que eu disse para vocês que a maior bênção de Bezerra e de todos esses grandes missionários é fazer na vida o que eles faziam. Se tivesse maquita de reforma lá no tempo de Bezerra e telemarketing, ele ia se desequilibrar? Vocês já imaginando Chico Bezerra se desequilibrando? Maria? Não. Ele não ia se desequilibrar. Por que ele não ia ficar nervoso com uma multa de trânsito? Porque ele não ia desobedecer a lei. Então, gente, se nós nos desequilibramos ainda, o problema não é o outro. O problema é que diante daquela situação eu tenho lição para ser aprendida. Porque a hora que eu aprender o que precisar ser feito ali, aquilo não me desequilibra mais. Bezerra foi humano e foram várias reencarnações fazendo isso. Ele está nos avisando, ele está ajudando. Você tem que aprender a se desequilibrar diante daquela situação. Se a pessoa lerda te incomoda, será que você não está acelerada demais? Não tem lição para ser aprendida ali? Aquilo que está te incomodando tem lição para ser aprendida. Porque Bezerra diz para nós, com Jesus, uma flor, um espinho tem 1000 flores. Sem Jesus, uma flor tem 1000 espinhos. Com Jesus, um espinho tem 1000 flores. Sem Jesus, uma flor tem 1000 espinhos. Então, gente, quando esses espinhos da vida nos cutucar, papelzinho de bala, tosse, telemarketing, pedreiro, pessoa lerda, cada um tem o seu ponto fraco. Quando esse espinho começar a cutucar, lembra do modelo e guia de perfeição da humanidade. Jesus. Nós ainda temos lições a aprender. Que lição Jesus tinha que aprender? E viveu com os nossos desequilíbrios. Como se lá na cruz ele estivesse falando assim, Pai, perdoa esses loucos desequilibrados. Ele não tinha que passar por nada disso. Quem somos nós para nos desequilibrar tanto assim? Quem somos nós para criticar, julgar e condenar o seu defeito? Eu também tenho. Então, o que nós temos que fazer diante desses desequilíbrios, porque o que nos desequilibra é o erro do outro. Então, lembrar de uma coisa, todos nós somos imperfeitos. Então, o outro só erra diferente de mim. Não é que eu não erro. O erro dele é diferente do meu. Ou você acha que nós também não desequilibramos o outro? Nós também não erramos? Será que a minha forma de andar, a minha forma de comportar também não desequilibra o outro? Então é assim que nós vamos aprendendo, para que a gente possa se harmonizar. Harmonizando, esse grande amigo possa nos ajudar, porque volto a repetir, como que era o trabalho de Bezerra, restaurava-nos emocionalmente para que isso se transfira ao corpo físico. É assim que a gente vai recebendo essa bênção do nosso querido Bezerra de Menezes. E só para completar, diante daquela multidão então que vem saudá-lo, ele diz: a nossa felicidade futura é decorrente de todo o bem que fizermos
das lágrimas que enxugarmos e das palavras que semearmos no caminho, tapetando a senda que um dia percorreremos. Uma boa tarde a todos.